Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre decisões. Decisões podemos dizer que são as raízes a qual plantamos em nossas vidas a fim de colher um determinado fruto no futuro. Tudo aquilo que nós haveremos de ser no futuro depende do hoje, depende do que fazemos agora. Por exemplo, se você quer ser uma pessoa próspera, ter um excelente emprego, você deve ter a atitude, tomar a decisão nesse exato momento de se dedicar mais, estudar, se empenhar para alcançar esse emprego. Se você quer ter um relacionamento, um casamento próspero, você tem que tomar a decisão de plantar a semente boa, tratando bem seu cônjuge, com amor, com carinho, com compreensão, sendo uma pessoa menos explosiva, ouvir mais, falar menos. Tudo é uma decisão. Em nossas vidas nós precisamos de decisões e não de milagres. Muitas pessoas tendem a viver como colocando na primeira opção o milagre. Infelizmente, grande parte dessas pessoas são pessoas cristãs, pessoas que estão na igreja, pessoas que dizem buscar a Deus. Elas pensam que simplesmente pelo fato de buscar a Deus, Deus, o Todo-Poderoso, deve, por obrigação, recompensá-la com um excelente emprego, com um excelente casamento, com uma excelente vida. Sendo que, na realidade, Deus é um ser justo. Deus é um ser que vai sempre nos dar aquilo que nós plantamos. Não tem como eu colher laranja se eu plantei uma semente de abóbora. Não tem como eu colher maçã se eu plantei uma semente de banana. Na vida nós vamos colher tudo aquilo que plantarmos. Tudo é questão de decisão. Vamos dar um exemplo. Abrão. A Bíblia vem falando no livro de Gênesis que Deus fala: Abrão, sai da sua terra, da sua parentela, que eu vou fazer de você uma grande nação. Abrão nesse momento tinha duas opções: a fé e a razão. A fé dizia que ele deveria confiar em Deus. Deus falou, vai fazer, então para eu ser um pai de multidões, eu tenho que seguir a orientação de Deus. A razão já falava, ele mandou você sair, mas não falou para onde. Vamos ser justos, você vai trilhar um caminho, mas vai ter comida no caminho? É um caminho de frutos? É um caminho rochoso? É um caminho de riachos, de lagos? Ou é um caminho de secura, sequidão, de um deserto? A razão sempre vai tentar contrapor a fé e destruir, sendo que na realidade a nossa vida não tem que ser pautada nem na fé, nem na razão. Mas como a Bíblia mesmo fala, nós devemos ser temperados, devemos fazer aquilo a qual é o correto, devemos ser maleáveis. Claro que em determinados momentos a fé vai ser mais alta, como por exemplo Abrão. Deus falou verdadeiramente com ele, mas talvez nesse momento você fale, mas óbvio que ele ia tomar esse caminho, óbvio que a decisão dele seria essa, afinal foi Deus quem falou. Mas esquecemos que também foi Deus quem falou com Jonas. Deus falou, Jonas, vai para lá, não vai para cá. Temos exemplos do povo de Israel. O Senhor por inúmeras vezes falou, não faça isso, não faça aquilo. Mas qual foi a decisão do povo? Ir pelo caminho do pecado, ir pelo caminho da maldição, vamos dizer assim. Então tudo em nossas vidas é questão de decisão. Claro que terão decisões a qual a princípio você irá sofrer. Vamos dar um exemplo disso. Pessoas com amarguras devido a traumas do passado têm que tomar a decisão de retornar a esses traumas. Devem procurar a raiz desses males. Pessoas depressivas, pessoas com determinados traumas precisam reaver, precisam identificar o problema. Muitas pessoas estão passando por necessidades hoje. A vida não progride, o sentimento, na vida sentimental não progride. Pessoas estão definhando a cada dia porque tudo que colocam a mão não prospera. Nesse momento você tem que tomar a decisão de parar, pensar e analisar. O que é que tem me feito mal? Será que há alguma raiz de amargura em minha vida? Será que há algum perdão necessário a ser liberado? Será que tem algo que eu fiz que eu tenha que corrigir? Às vezes é simplesmente isso, mas às vezes os males são coisas mais profundas. Por exemplo, uma pessoa que em sua infância sofreu um abuso sexual, uma pessoa que em sua infância sofreu um abuso verbal, era tratada mal na sua casa, xingada pelos pais, que proferiam palavras de maldição contra ela, pessoas que tiveram uma infância de extrema pobreza e que cresceram na vida, amadureceram com esse trauma. Tudo tem que ser corrigido. Há traumas que nós precisamos de uma ajuda especializada, um psicólogo, um psiquiatra. Mas, independente do tipo de trauma, todos você tem que se basear na palavra.
Todos você tem que buscar a direção, o caminho, a orientação de Deus. Devemos primeiramente identificar. Identificou o trauma, agora concentre a sua energia para eliminar aquele algo que está lhe causando dor, que está lhe causando sofrimento. Ah, mas o meu trauma é difícil. Eu passei por algo muito terrível em minha infância. Não tem problema, eu te dou um exemplo. A Bíblia fala sobre José. José foi uma criança, cresceu, foi muito bem educado pelo seu pai, era uma criança mimada, tinha o de melhor na sua casa. Tinha comida, quentinha na barriga, tinha uma boa família, irmãos, companheiros, tinha tudo certinho. Porém, por ser uma pessoa que sonhava demais, determinado dia ele vê sua vida mudar. Seus irmãos lhe vendem, sabemos a história. Chegando no Egito, ele começa a ser humilhado. Chegando no Egito, ele passa necessidades. Chegando no Egito, ele é tratado mal. Chegando no Egito, ele não era um filho de um pai, mas ele é apenas um escravo qualquer. José teve que tomar a decisão de lidar com os traumas do seu passado. Imagine José nesse momento. Você talvez esteja falando, mas minha vida é difícil. Eu sofro. Minha vida é difícil porque eu não consigo alcançar meus objetivos. Minha vida é difícil porque eu não tenho amor na minha família. Mas imagine José ali com seus 17, 18, 19 anos, preso num cárcere. José passando fome, necessidade. José poderia fazer de um tudo, esquecer a Deus, abandonar os seus princípios. Ele poderia ter caído com a mulher de Potifar. Ele poderia ter roubado, poderia ter tentado fugir. Mas a decisão que ele tomou foi de permanecer confiando em Deus. E aqui temos o exemplo de que José não somente se baseou na confiança em Deus. O primeiro ponto que devemos fazer, tudo bem, é confiar em Deus. Mas o segundo ponto, devemos confiar na nossa capacidade de superar os empecilhos da vida. Devemos confiar de que nós somos capazes de vencer os traumas. Nós somos capazes de ultrapassar as humilhações. Nós somos capazes de vencer a dificuldade na vida. Nem tudo é Deus. Em determinados momentos da vida, Deus permite que coisas aconteçam porque Ele sabe que você é capaz. Deus sabia que o José era capaz. Deus sabia que José, desde a sua infância, ele tinha uma raiz bem funda ali na fé no Deus Todo-Poderoso. Deus sabia que o José venceria aquilo. Só que José não sabia que Deus sabia isso. Para José, talvez, por alguns momentos ele pensasse, mas Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Mas não foi isso que nós vemos. Não é isso que nós vemos na palavra. Mas vemos um homem, um jovem, que preferiu confiar no Senhor, preferiu fazer tudo certinho. Sabe, o que fez com que José não caísse com a mulher de Potifar, o que fez com que José não se rendesse aos pecados do Egito, o que fez com que José não abrisse mão de tudo, não foi uma palavra que alguém deu, não foi uma bênção do faraó de Potifar, não. Mas José somente não caiu porque ele conhecia a si mesmo. Ele sabia quem ele era. José sabia identificar os seus problemas. Ele sabia que a dificuldade era grande, ele poderia abrir mão de tudo, ignorar Deus, ignorar tudo. Mas ele sabia quem ele era. E esse é o grande problema das pessoas no dia de hoje. Muitas pessoas entram numa crise depressiva, numa crise de ansiedade, porque eles não sabem o que são. Ah, mas eu não tenho um emprego, o que eu vou fazer? Aí vê uma pessoa prosperando na área A, quer imitar. Vê uma pessoa prosperando na área B, quer imitar. Vê a pessoa prosperando na área C, tem inveja. Ei, saiba que cada um tem um propósito. Cada um tem um propósito nessa terra. Os propósitos de uns são de uma forma, os seus de outros. E os propósitos são exatamente como os frutos. Cada árvore tem o seu fruto. E cada fruto demora um período para crescer, para amadurecer. É como a gestação. Um ser humano necessita de 9 meses para nascer. Agora tem animais que nascem 3, 1 mês, 1 semana, 12 meses. Então nós temos que aprender a lidar com o tempo. Temos que aprender a lidar com os propósitos. Temos que aprender a lidar com as nossas emoções, porque as emoções são o carro-chefe de nossas vidas. Se você está bem emocionalmente, sua vida vai bem. Agora, se você não está bem emocionalmente, saiba que todas as áreas da sua vida não estarão bem também. Porque qualquer problema na vida espiritual vai influenciar a sua vida sentimental. Qualquer problema na vida sentimental vai influenciar a sua vida financeira. Então que venhamos ser pessoas temperadas. Entenda que os traumas do passado, eles devem ficar no passado. Os traumas do passado só têm
um objetivo na sua vida, que é destruir o seu futuro. Quanto mais você pensar no trauma, quanto mais você pensar no erro, quanto mais você pensar em uma decisão mal tomada, quanto mais você pensar nessa humilhação que você passou, quanto mais você pensar nesse algo a qual você vivenciou, mais isso irá destruir a sua vida. Agora, a partir do momento que você toma a decisão de enfrentá-lo, de conhecer esse trauma e eliminá-lo, as coisas começam a mudar. Nenhum exército vai para a guerra sem antes estudar o seu adversário. Nenhum time de futebol ou qualquer outro tipo de esporte entra no campo sem antes identificar a tática correta a qual deve ser utilizada para que possa bloquear as estratégias do adversário. Tudo em nossa vida demanda um esforço. Tudo em nossa vida demanda uma ação. Tudo em nossa vida demanda uma decisão. E que a sua decisão hoje seja vencer, seja lutar e ultrapassar os limites a qual pensamentos, pessoas têm colocado em sua vida, dizendo que você não vai vencer, que você não vai conseguir. Crê em Deus, confie nele, porque somente Ele pode abençoar a sua vida. Se você gostou desse vídeo, se você conhece alguém que está passando por esse momento de dificuldade, de solidão, pessoa a qual esteja pensando que é o fim para ela, que não tem jeito, compartilhe com ela esse vídeo. Compartilhe a palavra, porque é isso que trará resultados e fará com que ela venha melhorar e de fato alcançar todos os objetivos de sua vida. Que Deus abençoe.